Fundos imobiliários de logística. Porque este foi o segmento que mais cresceu em fundos imobiliários desde o início da pandemia? Seria ele um setor blindado para os investimentos? É o que nós vamos ver no vídeo de hoje, então deixa seu like, se inscreva no canal, acesse a descrição e o vídeo começa logo após a vinheta. Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Investidor Caseiro. Meu nome é Daniel Quinteiros Fung e se esta é a sua primeira vez aqui no canal, o objetivo do canal do Investidor Caseiro é ajudar você, investidor de renda variável, a ser um investidor melhor ou ajudar você que ainda não começou a investir em renda variável, dar os seus primeiros passos, tanto em ações quanto em fundos imobiliários. Não se esqueça de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal e também acessar a descrição do vídeo para ver as minhas dicas de leitura de como você pode se tornar um investidor melhor. No vídeo de hoje, nós veremos sobre como analisar fundos imobiliários logísticos. Na semana passada, eu fiz um especial de 3 vídeos com uma introdução sobre fundos imobiliários. Os 3 vídeos são como iniciar em fundos imobiliários, como você pode ganhar dinheiro com fundo imobiliário através dos rendimentos e como eu faço para selecionar os meus fundos imobiliários e montar uma carteira segura inicial de investimento em fundos imobiliários. Eu vou deixar os 3 vídeos passando aqui em cima nos cards, pois caso você ainda não conheça sobre fundos imobiliários ou tenha curiosidade de conhecer este conteúdo, você pode clicar aqui antes de seguir nesse vídeo. E caso você já conheça e já tenha assistido a estes vídeos, pode seguir com este vídeo aqui que hoje nós veremos e vamos entender por que os fundos imobiliários logísticos tem sido o principal setor de crescimento nos fundos imobiliários. Nós vamos entender quais são os seus fundamentos, nós vamos entender quais são os parâmetros que nós temos que analisar para escolher bons fundos logísticos para compor a nossa carteira. Então fica aqui comigo até o final, se inscreva no canal, deixa seu like no vídeo e vamos para a tela para ver como são os fundos logísticos. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é responder a pergunta que eu fiz no começo do vídeo. Será este um setor blindado para os seus investimentos? Obviamente não existe setor blindado, todos os setores estão sujeitos a subidas e descidas de preço, tá? Assim como qualquer empresa, assim como qualquer ativo. Então por isso que chama renda variável, não existe garantias. Mas como nós podemos ver aqui, em dezembro de 2019, os fundos de logística eles tiveram uma forte valorização, assim como o IFIX, tá? Todos os fundos imobiliários valorizaram muito no final do ano. E eles passaram por algumas correções em janeiro e fevereiro, até uma forte queda em março, por conta da pandemia. Dia 18 de março foi quando houve a queda mais forte na Bolsa de Valores. E eles vêm numa franca recuperação bem interessante, bem acima do IFIX. Inclusive o VILG11, que ainda não superou o acumulado do IFIX, mas a distância do VILG11 para o IFIX já foi maior. E agora ela já está bem estreita e a tendência é que, se continuar assim, ela passe a rentabilidade acumulada no período do IFIX, tá? E por que isso acontece basicamente? No mesmo período, desde o início da pandemia, as ações das empresas varejistas, principalmente aquelas que passaram a ter o canal online de vendas como um fator importante na participação dos seus resultados, eles passaram a demandar mais espaço logístico, mais galpões logísticos, seja por questões de maior estoque, seja por questões de maior distribuição geográfica. E obviamente que nós vamos ver aqui no caso do XPLG, por exemplo, um dos principais clientes dele é a Via Varejo, que hoje é a segunda maior varejista online do Brasil, perdendo somente para a Magazine Luiza. Então, estas empresas elas estão demandando mais espaço logístico e os fundos imobiliários, nessa estratégia dessas empresas, eles acabam tendo uma relevância muito grande, tá? Então, este é o principal motivo pelo qual os fundos imobiliários de logística passaram a crescer desde o início da pandemia, porque os canais digitais passaram a vender mais. Então, se nós pegarmos também, por exemplo, a Magazine Luiza, eles já têm o tal do parceiro Magalu, que é uma forma de lojas complementarem o seu estoque com produtos da própria Magazine Luiza. Então, a Magazine Luiza não passa mais a vender somente na sua rede, ela passa a vender para terceiros que querem ter um produto, mas não querem ter que comprar o produto diretamente do fabricante. Então, ele não vai comprar uma geladeira
Brastemp diretamente, ele vai comprar da Magazine Luiza, a Magazine Luiza simplesmente vai fazer a entrega em nome dele. E isso existe também, a Amazon também faz isso, você pode vender produtos sem ter o estoque necessário, né? Você vende o produto da Amazon, a Amazon armazena para ti, entrega para ti, então esse tipo de comércio eletrônico ele já começa a ganhar força no Brasil, apesar de uma participação ainda muito pequena no Brasil, isso corresponde já a menos de 5% do comércio total, enquanto em Estados Unidos, Europa, esses números superam os 15%, 20% já em alguns países. Então, mas faz parte de um crescimento muito interessante que o comércio eletrônico brasileiro vai experimentar nos próximos meses, eu diria nos próximos anos. E aí os fundos de logística, sim, têm total relevância nessa estratégia e por isso, eu repito, eles têm se valorizado bastante nos últimos meses e a tendência é que continuem cada vez mais neste caminho de valorização junto, de mãos dadas com o setor do comércio eletrônico. Então, este é o primeiro ponto que eu queria mostrar para vocês, respondendo aquela pergunta, seria este um setor blindado? Volto a dizer, não existe setor blindado, mas existem setores em potencial e os fundos de logística são esse setor potencial. Vamos para a planilha que eu preparei aqui e eu incluí dois fundos logísticos que são o XPLG11 e o HGLG11, mas a ideia não é compará-los e apenas mostrar como ficam os seus indicadores dentro da análise sobre o setor logístico que nós faremos, tá? Para termos duas empresas, duas visões diferentes aqui. Eu dividi essa análise em três partes. São os fundamentos de FIs, que são inerentes a fundos de tijolo, o business, que é inerente aos fundos de logística, e por último os rendimentos, que é inerente a qualquer tipo de fundo imobiliário, seja papel, seja tijolo. Então vamos aos fundamentos de FIs. Aqui nós temos valor de mercado, cotas, cotistas, patrimônio líquido. Isso eu não vou entrar em muito detalhe. O valor da cota negociada no mercado. Então isso aqui é o quanto eles estavam sendo negociados. Esses dados são referentes a 30 de julho. Tá? Todos esses dados de ambas as empresas é referente ao fechamento de 30 de julho de 2020. Valor patrimonial por cota. E aqui é o quanto seria o preço justo das cotas negociadas no mercado. E aqui entra o PVPA, que é a divisão do valor da cota negociada no mercado pelo valor patrimonial por cota. No caso XPLG11, esse fator ele está acima de 1, então o mercado está pagando 15% acima do valor justo da cota. Por quê? Porque o mercado entende que é um fundo seguro, é um fundo bem gerido, então ele aceita pagar um pouco mais caro. No caso do HGLG11, é de 33% o ágio do valor negociado em mercado pelo valor justo da cota, pelo mesmo motivo. Então o mercado ele olha, entende que aquele fundo ele é mais seguro, ele é bem gerido, então ele aceita pagar um preço mais caro. E é isso que o PVPA aponta. É sempre importante entender os motivos, tá? Se você encontra um fundo com PVPA de 0,5, não acha que ele está barato, está de graça. Entenda por que aquele PVPA está daquele jeito. Taxa de administração, não vou entrar em muito detalhe, mas normalmente entre 0,5% e 1%. ABL é área bruta locável, ou seja, quanto de área em metro quadrado que o fundo possui para gerar renda. No caso, o XPLG11 tem 736 mil metros quadrados e o HGLG11 492 mil metros quadrados, tá? Que são áreas muito robustas e ambos estão ainda construindo novas áreas e eventualmente eles podem comprar novas áreas, novos galpões e aumentar esse ABL. Então é importante o cotista sempre monitorar o crescimento dessa ABL, porque significa que o fundo está ampliando o seu tamanho e a sua capacidade de gerar mais receitas. Índice de inadimplência, importantíssimo aqui, ambos em 0. Por mais que nós estejamos num período ainda de pandemia, com muita incerteza financeira futura nos negócios e tudo mais, manter essa inadimplência 0 significa que o fundo ele faz uma gestão ativa de renegociar possíveis problemas dos inquilinos para pagar esses valores. Ele não deixa de ter uma receita menor do que antigamente, mas ele não deixa de ter receita. Ter receita baixa é melhor do que ter 0 receita.
Então, se essa inadimplência aqui, suponhamos, chega em 5%, 10%, é uma sinalização ruim para o mercado de que o fundo não está sabendo ou não está tendo capacidade para negociar com seus inquilinos, possíveis reduções, enfim. E sinaliza também que os inquilinos estão com problema de solvência. Então, a partir de uma inadimplência, haver uma quebra de contrato é muito ruim. Isso é uma má sinalização para o mercado. Então, é muito importante monitorar o índice de inadimplência dos fundos, tá? Por mais que a situação seja ruim, receita baixa é melhor que zero receita, que nada. Taxa de ocupação é outro dado importantíssimo também, porque isso demonstra quanto da área bruta alocável total está gerando renda para o fundo. Não existe um número mágico, mas pelo que eu analisei, a maioria fica acima de 85% de taxa de ocupação, tá? Então isso é muito importante. Por quê? Porque imóvel desocupado não gera renda, ainda gera custo para o fundo. Então quanto maior essa taxa de ocupação, melhor. E aqui ambos estão em dados, em índices muito positivos. Total de imóveis, também isso aqui é muito importante. Quanto mais imóveis, melhor. Então, muito importante que o cotista verifique esses números constantemente, seja através de aquisição ou através de construção, que é o caso de ambos. Eles estão construindo novas áreas, então logo esse número de imóveis, tanto do XPLG11 quanto da HGLG11, vai aumentar. Número de inquilinos importantíssimo, porque não adianta nada eu ter 10 imóveis e alugar os 10 para a mesma empresa. Se essa empresa tiver problema, eu perder parte da receita. Então aqui no caso, o XPLG11 faz uma excelente gestão de risco com inquilinos, tem 33, enquanto a HGLG tem 12. Eu vejo isso muito positivo no XPLG11. E a quantidade de estados, ou seja, não adianta só diversificação de quantidade de imóveis, de quantidade de inquilinos e está tudo no mesmo estado, na mesma cidade. Por quê? A diversificação geográfica é importante por questões legais e fiscais, porque algum estado pode querer cobrar alguma coisa a mais, por algum motivo que seja, e por uma questão também climática, né? Às vezes tem um local que o sul costuma ter uma época com mais chuva, mais ventania, o norte costuma ter épocas mais secas, então isso também é muito importante, questão de estrada, pedágio, enfim, tem uma série de questões a serem avaliadas, então essa diversificação geográfica também é muito importante. Aqui o negócio inerente aos fundos de logística, então nós temos receitas de locação e receitas totais. É muito importante o cotista ficar de olho nesses dados, porque as receitas totais, o fundo ganha dinheiro alocando espaço, mas também ele pode fazer investimentos em outros fundos, ele pode investir em fundos de renda fixa, enfim. Então é muito importante ver a receita total que este fundo gera mensalmente, tá? E ambos gerando aí 14 e 16 milhões de reais por mês, tá? Isso aqui é o resultado do mês de julho. E as despesas também é muito importante ficar de olho quanto o fundo gasta. Mas nós podemos ver que a diferença entre receita e despesa é absurda, né? Ou seja, é uma rentabilidade muito alta no fim das contas. E aí os tipos de contrato, isso aqui é muito importante, que eu já expliquei no vídeo anterior. Contratos típicos, eles possuem normalmente 5 anos de vencimento e uma multa fixada que é proporcional à quantidade de aluguéis restantes para vencer até o fim do contrato. Os atípicos são contratos longos, 10, 15 anos, por aí vai, e com multas muito altas, que isso praticamente desmotiva qualquer possibilidade de um inquilino querer sair do imóvel. E o XPLG11 possui 2/3 praticamente do seu portfólio com contrato atípico, ou seja, contratos de longa duração e com valores de multa muito altos. Então, a chance dele perder parte desses inquilinos nesses contratos atípicos é muito baixa. O HGLG11 já tem isso dividido, né? Quase igualitário. Então, isso é importante. Quanto mais contrato atípico, normalmente é mais seguro para o fundo, tá? Então, sempre olhem aí a proporção dos contratos de cada fundo que você pretende investir. Os locatários, importantíssimo saber quem ocupa os espaços, e aqui em ambos os casos são enormes empresas que ocupam os espaços do XP e do HGLG11. Mas é importante também a diversificação de locatários. Como nós vemos aqui no caso do HGLG11, 1/3 da sua área bruta alocável está com a Volkswagen. E a Volkswagen é uma empresa do setor automobilístico que vem passando por problemas, nós sabemos, e que já declarou querer sair eventualmente do Brasil ou da América Latina.
Então, caso se concretize, por exemplo, a Volkswagen não conseguir performar bem nos próximos anos e querer deixar o Brasil, 1/3 da área bruta da HGLG11 é de uma única empresa, então ela vai sofrer um baque muito forte. Então é importante também verificar isso e o setor. Da mesma forma que a HGLG11 está muito exposta ao setor automobilístico, né, com uma única empresa, a XPLG11 também com 40% de varejo. Então, se o varejo passar por algum problema, felizmente hoje, muito pelo contrário, vai muito bem o varejo, mas se daqui 5 anos tiver problema, 40% da XPLG11 é varejo, então o setor pode sofrer. Então, é importante ver tanto a diversificação de locatários quanto setorial. Correções de aluguel de contrato. Isso aqui também é muito importante e ambos estão bem balanceados. Existem dois índices, né, que medem a inflação, um é o IPCA, que é medido pelo Banco Central Brasileiro, e o IGPM, que é medido pela Fundação Getúlio Vargas, FGV. Esses índices eles nunca andam juntos. Normalmente o que eles andam juntos é assim, ou os dois sobem ou os dois caem. Mas os números eles são muito díspares, então às vezes o IPCA corrige 0,2, valoriza 0,2 no mês e o IGPM 1,3. Então eles nunca andam no mesmo ritmo, mas sempre andam ou para cima ou para baixo de forma junta, nem sempre, tá? Então é importante sempre que o fundo tenha esses índices bastante equilibrados, bem divididos, eu diria que no máximo aí uns 60-40, não passa disso, porque senão ele fica exposto excessivamente a um índice que talvez não corrija bem e aí o fundo deixa de ganhar mais rendimentos por conta disso, nessas correções, tá? E por último, vencimentos de contratos, aqui é importantíssimo. A XPLG11 possui 18% dos seus contratos vencendo até o final de 2022, enquanto a HGLG 58%. Então isso significa que no curto prazo, o XPLG11 vai ter menos problemas que a HGLG11 para renovar contratos, porque caso não renove 100% desses contratos, vai perder só 20% do fundo, 18% dos contratos do fundo, que é pouco provável, e fica com menos vacância, menos problema de receita. A HGLG11 tem 58% dos contratos vencendo até o final de 2022, então o fundo vai ter que trabalhar mais para renovar esses contratos e caso algum inquilino já declare que não quer renovar, enfim, vai ter que ir atrás de novos inquilinos para manter o fundo com receita. Então, analise isso quando for investir em um fundo imobiliário, principalmente para o longo prazo, como é que está o índice de renovação de aluguel do fundo. E por último, rendimentos, os resultados dos rendimentos. O resultado operacional, que é receitas menos despesa. Resultado por cota, que é o quanto ele gera de resultado bruto para cada cota. E aqui é o que interessa para o investidor, né? Para o cotista, que são os rendimentos que serão distribuídos total e o rendimento por cota. E repare que o HGLG11 teve mais rendimentos que o XPLG11, mas vai distribuir menos rendimentos. Então, é muito importante, por isso que eu falava no vídeo anterior, olhar o dividend yield, que é a proporção do valor do rendimento dividido pelo valor da cota que você pagou. Nesse caso aqui, está se utilizando o valor de fechamento da cota do mês de julho. Mas quanto maior o índice de dividend yield, melhor para o investidor, porque ele está recebendo um retorno maior sobre o investimento, tá? Quanto maior esse índice. Então, quando nós temos principalmente fundos muito parecidos, né, na sua estratégia, nos seus números, um fator determinante de desempate é o dividend yield, e sempre olhe o acumulado dos últimos 12 meses, porque esses rendimentos eles nunca são uniformes, tá? Porque o preço varia, os resultados variam, e aí o percentual de dividend yield, que é o DY, também vai variar, tá? E aí a valorização dos últimos 12 meses, isso aqui é importante, por mais que eu sempre não motive as pessoas a venderem suas cotas, porque incide imposto sobre o lucro, mas algo muito interessante ver como esses fundos valorizaram no período aí 20% em um ano é bastante coisa. Então esses são os fundamentos que vocês devem analisar em fundos logísticos para decidir qual comprar. E aqui eu mostrei dois casos bem simbólicos, lembrando que não é nenhuma recomendação, mas são parâmetros interessantes para vocês verificarem em fundos imobiliários logísticos. Então, por este vídeo foi isso. Espero que vocês tenham gostado, entendido um pouco mais sobre fundos imobiliários logísticos.
Não esqueça de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal, acessar a descrição do vídeo para ver as minhas dicas de leitura e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!